No vídeo de hoje, eu trago um assunto extremamente importante sob o ponto de vista de decisão a investir ou não investir. O título é Cuidado, não invista antes de saber disso. É claro que existem questões relacionadas aí com a vontade, com o sonho, mas a decisão ela terá que ser pautada sobre análise de retorno, efetivamente se esse projeto traz retorno ou não. Mesmo porque se você decidir fazer um investimento imaginando que estaria realizando aí o seu sonho, de repente vira um pesadelo se não for bem trabalhada, digamos assim. A questão da decisão sobre investir ou não investir, eu trago um exemplo a ser considerado para efeito de tomada de decisão. Apresento para vocês logo mais aí algumas considerações importantes a respeito da decisão de investir ou não investir. Muito bem, antes, porém, meu nome é João Yanazzi, eu sou consultor empresarial e professor universitário. Na consultoria eu trabalho com custo e formação de preço, finanças, contabilidade gerencial. Então eu trago aos meus clientes informações importantes para a tomada de decisão. Um outro assunto extremamente importante que eu participo diretamente na possibilidade de negociação com os clientes a respeito de eventuais reajustes de preços. Eu levo então informações importantes da área econômica, principalmente em relação à evolução dos custos da empresa. No âmbito do magistério, eu trabalho atualmente numa escola de negócios, cursos de graduação e pós-graduação, notadamente ligada à área da contabilidade e de finanças. Muito bem, na contabilidade, desde a contabilidade básica até as mais avançadas, teoria geral da contabilidade, normas brasileiras e internacionais de contabilidade, custo e formação de preços, finanças e matemática financeira. Eu sou economista, sou contador e sou mestre em contabilidade e finanças e sou autor desse livro que está aqui atrás Custo e formação de preços, importante ferramenta para tomada de decisão, cujos volumes físicos estão esgotados, apenas aqueles no formato digital. Estou trabalhando para a segunda edição e em breve estarei anunciando aí para vocês o lançamento da segunda edição. Muito bem, então vamos lá para a nossa planilha que vou apresentar para vocês. Aspectos a serem considerados para efeito de decisão de investir, por exemplo, uma informação importante é o valor da operação. A segunda é tipo de investimento, que investimento você pretende fazer, conhecimento do assunto, se é um assunto que você efetivamente tem domínio, então a possibilidade de fazer um investimento torna-se muito mais presente, muito mais possível, o retorno esperado e outras informações ou outras considerações que você deva fazer para tomar decisão se investe ou não investe. Muito bem, então para efeito dessa análise, eu vou considerar aqui a possibilidade de um investimento de um projeto industrial que apresente as seguintes informações. Projeto industrial, tempo de retorno 10 anos, valor de 1 milhão e a taxa mínima de atratividade 15%. O que é essa taxa mínima de atratividade? Essa taxa significa que se esse projeto resultar numa taxa menor do que 15%, não me motiva a fazer esse investimento nesse projeto industrial no valor de R$1 milhão com retorno em 10 anos. É a taxa mínima de atratividade, ou seja, possivelmente você já tenha outras opções que te renda alguma coisa muito próximo de 15%. Esse é o conceito da taxa mínima de atratividade. Então, seguindo aqui, eu montei então em função desse período de 10 anos, uma projeção de receita anual desse projeto, uma projeção de custo e despesas também anuais deste projeto e o resultado desse projeto. Então vamos ver se investindo R$1 milhão e tendo esses resultados lhe é favorável ou não. Então você percebe o quanto é importante essa informação para efeito de tomada de decisão. Muito bem, então no quadro seguinte
eu apresento aqui um fluxo de caixa, ou seja, do ano 0 até ano 10. No ano 0, você desembolsou R$ 1 milhão, tá certo? Né? Saída do seu caixa. Né? O resultado desse período aqui é 1 milhão negativo, evidentemente. E o saldo do seu caixa é 1 milhão negativo. E a partir do ano 1 começa a ter receita e despesa, ou seja, o total das entradas menos o total da saída é o resultado do período. E você vai percebendo que ao longo do tempo, esse valor negativo do caixa que você tinha aqui, ele vai se amortizando. E chega um momento aqui no ano 5, esse sinal ele modificou, ele saiu de um sinal negativo, do sinal vermelho para um sinal positivo, um sinal pretinho aqui. De tal sorte que esse período aqui, ele vai acumulando esses resultados aqui. Então no ano 5 tinha 100 positivo, mais 250 do ano 6 vai para 350, mais 200 vai para 550 e assim por diante. Então vamos entender que no final de 10 anos você tem 1 milhão ali acumulado. Tem um termo muito usado quando se trata de análise desse tipo de investimento, que é o chamado payback. Ou seja, o momento em que o valor pay, o valor que você pagou, está de retorno. Né? Isso significa o payback. E ele acontece exatamente no ano 5, quando ele muda de sinal. Então, né, aqui no comecinho do ano 5, no meio do ano 5, né, melhor dizendo, porque no ano 5 ele teve 200 de retorno, de resultado, os 200 amortizou aquele 100 do ano 4 e sobrou 100. Então, se esse fluxo de caixa for bem linear, podemos arriscar dizer que o payback aconteceu lá no meio do ano 5. Então é uma questão extremamente importante essas informações, né? Entender como é que funciona esse fluxo de caixa. Pois bem, mas aí não completa a análise, né? Por quê? Quero saber se esse resultado que se apresenta, esses valores que se apresentam aqui, ele é interessante sob o ponto de vista de retorno. Eu estou dizendo que se for menos do que 15%, não me interessa, ou seja, a minha TMA, ou seja, a taxa mínima de atratividade é de 15% ao ano. Então vamos ver se esse fluxo aqui rende 15% ou mais ou menos em relação à o seu retorno esperado. Em outras ocasiões eu já falei a respeito de que não podemos fazer uma soma algébrica de valores aqui ao longo do tempo. Esses valores, por exemplo, esse 200 mil do ano 1 é diferente desse mesmo 200 mil do ano 5, certo? Ele pode valer mais ou pode valer menos. Normalmente vale menos o ano 5, os mesmos 200 do ano 1. Por quê? Porque tem a questão do custo de oportunidade, tem a questão do custo do dinheiro. Então, ele tem um valor menor. Portanto, não podemos simplesmente somar esses valores entre eles. Então, precisa tomar muito cuidado quanto a essa questão. E aí, eu vou fazer uma análise de quanto é esse retorno. É algo extremamente importante que a gente chama de taxa interna de retorno. E essa taxa interna de retorno, você vai perceber que esses valores aqui são os mesmos dessa coluna aqui. Comparando, fazendo o seguinte, olha, no ano 0 eu investi 1 milhão, no ano 1 eu tive 200 de retorno, no ano 2 200, no ano 3 200, mas em valores nominais. E eu quero saber quanto que isso tudo, comparando aqui o momento que eu investi, qual é a taxa de retorno que existe aqui dentro desse processo aqui. Leva-se em consideração o valor do investimento, o valor dos retornos e o principal aqui, que é a época, o período, o tempo que decorre desse processo aqui. Isso resulta em 16,2%. Eu vou apagar essa fórmula aqui e vou demonstrar como é que se calcula essa taxa aqui. Muito bem, então como é que nós vamos calcular essa taxa chamada TIR? Eu apaguei ali, mas eu vou escrever de novo aqui a taxa TIR, a taxa interna de retorno, que é o seguinte, você vai aqui no f de x, dá um
clique aqui e busca, então, nessa caixa de diálogo, a taxa TIR. Então, você fala aqui, você quer calcular a TIR. E aí ele pede os valores. Os valores são esses daqui. E ele pede uma estimativa, vou colocar aqui 10%, né, por exemplo, quanto você queira colocar aqui, e vai dar um OK aqui, dá os 16 e 20%. Se a TMA dele era 15%, ele terá uma propensão de fazer esse investimento, certo? Então, não invista antes de você conhecer esses números e saber, principalmente em relação aqui a essas questões, quanto você está disposto a investir, que tipo de investimento você vai realizar, se você conhece o assunto e qual o retorno esperado. Essas são as questões extremamente importantes para tomada de decisão. Então, esse era o demonstrativo que eu havia programado a trazer aí para vocês. São dicas de gestão empresarial extremamente importantes. Muito bem, voltando então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Caso persista alguma dúvida a respeito da operacionalização deste cálculo, ou alguma dúvida sobre a questão conceitual, comentem que eu vou trabalhar com bastante carinho e dou esse retorno. Pois bem, então eu peço um apoio da parte de vocês, muito importante, que é a inscrição. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, curta, compartilhe e comentem a respeito deste assunto que eu trago para vocês aí. Eu me despeço, agradeço aí pela participação de vocês. Até mais, muito obrigado e até breve.